Bem-vindo, alunos. Sou o professor João Almir Soares. Nesta aula, vamos estudar ligações atômicas. Estudaremos as principais ligações atômicas. Olá, alunos! Espero encontrá-los todos bem e dispostos. Nesta aula, vamos estudar um assunto muito importante na área de engenharia, que vem a ser as ligações atômicas. As ligações atômicas estão, vamos dizer assim, vão responder muitas perguntas nossas. Por que o ferro, junto com o carbono, vai dar o aço? Por que tem o bronze, que é o cobre, mais um outro elemento, o zinco, né? E assim por diante. Então, vejam aí, ó, por que é importante? Estudaremos os conceitos sobre as ligações atômicas, item importantíssimo para o engenheiro, né? Conhecer a história dos materiais. Vamos ver as interações atômicas, as ligações iônicas, que nós fazemos as ligações atômicas, covalentes, metálicas, e vamos ver também uma ligação que não está aqui, que é a ligação de Van der Waals, e, por último, as distâncias interatômicas. Sugiro a vocês realizar atentamente a leitura do meu e-book, Ligações Atômicas, disponível para vocês na sua aula lá no AVA. Não deixem de estudar. Lá tem bem mais coisa do que na aula. Aqui nós vamos ver os pontos principais lá do e-book. Como eu falei, fique por dentro. Eu gosto muito dessa palavrinha aqui, fique por dentro, pessoal. Se aprofundem mais. Não fiquem só nas minhas aulas. Aprofundem. Vocês vão ser engenheiros. Engenheiros têm que ter a habilidade de sempre estar pesquisando, trabalhando os demais assuntos. Então, o que nós vamos ver aqui? Pode ser eficientemente previsto a partir do quê? Da análise dos mesmos níveis que a gente já falou, alguma aula passada, níveis subatômico, atômico e microscópico. Assim, torna-se necessário examinar o mesmo, no tocante aos átomos que constituem o material. Então, basicamente, nesta aula, vamos estudar o tocante aos átomos. Do que é constituído os materiais? Constituído de átomos. O que os átomos fazem? Tende-se a reagir, a se ligar uns aos outros. Raramente eles estão sozinhos. Eles gostam muito de se ligar uns aos outros. Para constituir o quê? Um material. Se ligam um ao outro e vai formar o material. Então, na figura, eu explico o que nós vamos estudar nessa nossa videoaula. Prestem muita atenção nisso. Então, vamos ver lá. Passará por 7 tópicos. Vamos primeiro em uma pequena introdução, as interações atômicas, ligações iônica, covalente, metálica e a ligação secundária, de Van der Waals. E vamos finalizar com o estudo das distâncias interatômicas, as forças de atração, força de repulsão, por que eles se ligam e ficam muito bem ligados? Porque existem forças atuando entre um átomo e outro para a formação de determinado material. Então, vamos lá, ligações químicas, ou ligações atômicas aqui. Então, o que serão ligações atômicas? Uma pequena introdução, depois vamos entrar nas ligações, as ligações iônicas, covalentes, metálicas e secundárias. Depois vamos ver as distâncias interatômicas, as forças de atração, força de repulsão e as energias geradas aqui. E interações atômicas. Por isso que eu gosto muito dessa aqui, essa palavrinha, fique por dentro. Outra coisa muito importante, para a gente entender agora no nosso início da aula, qual vai ser o meu objetivo dessa aula? Aí, professor, o que você vai falar? Qual que é o objetivo? Como eu falo sempre nas minhas aulas presenciais. O que vamos aprender hoje?
O que vamos estudar hoje? O que vocês estão dispostos a estudar comigo hoje? Então, vamos lá, né? Então, o objetivo desta aula, eu falo que, finalizando esta aula, você, aluno, será capaz do quê? De entender as interações atômicas, ligações atômicas, né? Ligações iônicas, covalentes, metálicas. Por que tem essas ligações? Para formar o quê? Formar o quê? Né? Definir o que são distâncias interatômicas entre um átomo e outro átomo. Por que é água? Por que é sólido? Né? Por que é vapor? Uma pequena introdução, né, nos itens que eu falei ali atrás, né? As ligações atômicas vai passar por uma introdução, depois as ligações. Então, vamos ver uma pequena introdução aqui, pessoal. Dentro da pequena introdução, eu faço essa perguntinha básica para vocês ir pensando. Por que eu tenho que estudar as ligações atômicas, professor? Por que isso? Para entender como os materiais se formam, como eles se ligam entre um átomo e outro átomo. Por que o aço é o aço? Por que o cobre é o cobre? Por que a água é a água? Por que o sal de cozinha é o sal de cozinha? E assim por diante. Né? Então, é muito importante isso para o engenheiro. Então, o comportamento do material ele pode ser eficientemente previsto a partir do quê? Da análise dos meios ao nível subatômico, atômico e microscópico. Assim, torna-se necessário o quê? Examinar o mesmo. Examinar o cloro, examinar o ferro, né, o átomo de ferro, o átomo de carbono, o átomo de cobre, e assim por diante. Né, os átomos que constituem o material. Né? Por que o carbono gosta de se unir ao ferro? Por que o oxigênio está livre no nosso meio ambiente? Ele gosta muito de reagir com o ferro também. Por que isso? Será que existe uma força de atração entre eles? Ou uma força de repulsão? Se fosse uma força de repulsão, ele não queria se unir. Então, basicamente, o oxigênio com o ferro, existe uma força de atração muito pequena. Ele gosta de se unir a ele para estragar todo o nosso material. Bem como o comportamento eletrônico, como que se comporta eletronicamente dos mesmos. Vemos aqui, uma representação tridimensional da estrutura de um nanotubo de carbono, muito em moda hoje. Todos eles se ligando aqui. Os nanotubos. Eu tirei da fonte do Zarbin Oliveira lá em 2013, onde ele fez essa estrutura para mostrar como se comporta os nanotubos de carbono, as fibras de carbono, um elemento compósito, como a gente viu em aulas passadas. Então, vamos ver um item bastante importante também, são as interações atômicas. A base de qualquer unidade estrutural em ciência de engenharia dos materiais, qualquer, é o átomo. E o átomo é composto do quê? De prótons, elétrons e nêutrons. Onde estão esses três no átomo? Vamos ver. O que é elétron? O que é nêutron? O que é próton? E por que eles estão juntos? O que é o átomo? Então, os elétrons dos três lá, particularmente, o que ele é? É o mais externo, está na última camada de valência. Determina o quê? A maioria das características dele, do material. As características elétrica, mecânica, química e térmica dos átomos. É os elétrons que vai me dizer se o material é mais resistente mecanicamente, quimicamente ou termicamente. Então, o conhecimento básico do mesmo, olha como é que é necessário nisso aí. O conhecimento do estudo do átomo é muito necessário. Eu dizia, vamos lá em 2008, os elétrons são mais externos, ele que determina a maioria das características elétricas, mecânica, química e térmica dos átomos, e assim sucessivamente. Então, vem lá, do Van Vleck, o modelo do átomo de Rutherford. Não? Rutherford foi um dos primeiros cientistas a determinar aonde está o próton, aonde está o elétron. Então, o núcleo carregado positivamente, positivo, próton, e o nêutrons, prótons, positivo,
E o eletronegativo, na última camada. É formado em camadas, os materiais. Então, esse é o modelo básico, bem básico do Rutherford. Então, a estrutura interna dos materiais é resultado da agregação de átomos, um átomo agregado a outro, ou um átomo se ligando a outro, obtido através de força de ligações interatômicas, força de atração e força de repulsão, que varia muito em função do seu número atômico. Então, cada material tem o seu número atômico. O ferro tem um, o carbono tem um, e assim por diante. Estudando essas forças, a gente vai entender por que o carbono se reage com o ferro formando o aço. Então, esta agregação, em função das características de tais ligações, pode resultar no estado do material. Se o material é sólido, se o material é líquido, se o material é gasoso. Van Vleck, 2008. Então, basicamente, o que acontece, pessoal? Os átomos podem atingir uma configuração denominada do quê? Estável, a partir de 3 maneiras, quais sejam: ganho de elétrons, para ficar estável na última camada, perda de elétrons ou compartilhamento de elétrons. Basicamente é isto. Tá? Presta muita atenção. Ganho de elétrons, perda de elétrons ou compartilhamento de elétrons. Então, a facilidade em ganhar elétrons caracteriza o átomo como um elemento eletronegativo. Se ele está negativo, ele vai para o positivo. Então, ele perde. A facilidade em perder elétron caracteriza como sendo um elemento eletropositivo. Então, temos aí as ligações. Então, a ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente. Iônica, positivo, elemento eletropositivo, mais um elemento eletronegativo. Metálica, elemento eletropositivo, mais um elemento eletropositivo. 2 positivo. E covalente, eletronegativo com eletronegativo. Então, essa relação entre as características atômicas e resultantes. Lá do Van Vleck, 2008, um livro bastante importante para a gente entender as ligações. Aquela paradinha, né, para nossa revisãozinha básica, nós já falamos 15 minutos falando sobre esta aula, já dá para a gente fazer uma paradinha para agregar valor, agregar mais conhecimento na nossa parada para a revisão. Não deixem de fazer a revisão comigo, pessoal. Eu vou voltar alguns itens, alguns minutinhos para falar um pouquinho. Então, o que eu comecei falando? Vamos lá. Lá no início, que eu gosto bastante de conversar com vocês, né? Que vamos as ligações, por que o material é aço, por que o material é bronze, por que o material é um material de alumínio, quais as principais características, por que acontece isso? Acontece basicamente através das ligações atômicas. Pedi para vocês realizar atentamente a leitura do meu e-book. Então, o comportamento do material ele pode ser eficientemente previsto a partir do quê? Dos níveis atômico, subatômico, atômico e microscópico. Né? Assim, torna-se necessário examinar o mesmo, no tocante aos átomos que constituem o material. Né? Vamos estudar o átomo que constitui o material, bem como o comportamento eletrônico dos mesmos. Então, a figurinha, né, fica por dentro. O que vamos estudar? As ligações atômicas, uma pequena introdução, daí temos ligações iônicas, covalente, metálica, as distâncias e interações. Então, estamos aqui, nesses 2 tópicos aqui. Parado para fazer revisão. Gosto muito de falar sobre isso, objetivo, o que você vai aprender no final. Você vai entender as interações atômicas, entender as ligações, definir o que são as distâncias. Pequena introdução, aquela perguntinha básica para vocês pensarem, para vocês refletirem. Por que estudar as ligações atômicas? Por que eu tenho que estudar ligações atômicas? Né? Para entender o comportamento do material. Né? Pode ser eficientemente previsto a partir de análise dos mesmos nos 3 níveis. Assim, né? Falei sobre o nanotubo, lá do Zarbin, que ele tirou essa figurinha para explicar o que ocorre nas fibras de carbono. A base de qualquer unidade estrutural em ciência, engenharia dos materiais qualquer, é o átomo. O átomo consiste basicamente de 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons, sendo o elétron na última camada e o próton e o nêutron no meio.
Os elétrons, particularmente os mais externos, determinam a maioria das características elétricas mecânicas, né? Vamos lá, que falava isso aí. Apresentei o modelo de átomo de Rutherford, foi o primeiro cientista a estudar o átomo, né? Na figurinha está lá no livro do Van Vleck, os elétrons na última camada e o próton e o elétron no meio. A estrutura interna dos materiais é o resultado da agregação de átomos, né? A agregação do átomo de ferro com a agregação do átomo de carbono vai me dar um material chamado aço, né? Basicamente, os átomos podem atingir uma configuração denominada estável a partir de 3 maneiras. Ou ele ganha, ou ele perde, ou ele compartilha, né? Facilidade de ganhar elétrons caracteriza o átomo como elemento positivo, elétron negativo, e a facilidade em perder caracteriza como sendo elemento eletropositivo. Aí, ó, essa telinha é muito importante. Ó. Elemento eletropositivo mais elemento eletronegativo, ligação iônica. É a base, ligação iônica. Elemento eletropositivo mais elemento eletropositivo, ligação metálica. Negativo e negativo, covalente. Aí. Agora, como eu falei, sempre falo nas minhas aulas, temos alguns exercícios básicos, cujo objetivo aqui, pessoal, é revisão. Os exercícios para aprofundamento mais interessantes está lá no AVA. Né? Exercícios mais bem elaborados, aqui é só para revisão, para adquirirmos conhecimentos. Não deixem de fazer. Faço poucos exercícios aqui, mas o objetivo eu acabei de falar. Né? Então, 4 exercícios básicos aí para vocês trabalharem. Quais os objetivos dessa aula? Né? Aquela que eu falei lá, que eu gosto muito, daquela tela lá. Por que estudar as ligações atômicas? Quais as 3 partículas subatômicas do átomo? Como os átomos podem atingir uma configuração denominada estável? Um minutinho para vocês darem uma pensadinha e rabiscar alguma coisa. Depois voltar aqui e resolvermos. Ok, pessoal? Olharam bem as 4 principais? Não, quais o objetivo? Por que estudar as ligações atômicas? Quais as 3 partículas subatômicas do átomo? Como os átomos podem atingir uma configuração denominada estável? Então, a partir de agora, vamos estudar as forças de atrações. Vamos ver um pouquinho antes, que a gente não viu as ligações, né? Vamos ver um pouquinho sobre as ligações atômicas e logo após as forças. Fiquem atentos. A primeira de tudo, vamos ver a ligação iônica, uma das mais comuns no nosso meio. Então, já começo com um exemplo. O sal de cozinha é uma ligação iônica, né? Ele é o resultado da interação entre íons positivos, como falei, cátions, a gente chama íon positivo de cátion, e negativo de ânions. Um exemplo que pode ser considerado clássico, um exemplo clássico de ligação iônica, ocorre na formação do cloreto de sódio, mais popular, sal de cozinha. O sódio e o cloro se unem facilmente, pessoal. Então, temos lá, a última camada é a camada de valência. Ela, para ficar estável, tem que ter 8 átomos. No caso aqui, ó, o cloro e o sódio, o cloro aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E um aberto aqui. Da onde que ele, se a gente colocar o sódio e o cloro junto, vai se formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, colocamos os dois juntos, essa última aqui do sódio, o sódio só tem uma na última camada de valência.
ele vai unir aqui e vai formar um novo material. Não vai ser mais cloro e sódio, vai ser cloreto de sódio, sal de cozinha. O sódio o positivo e o cloro negativo, né? Vão se atrair, vai ter uma força de atração aqui. Leve. Por que leve? Porque o cloro tem 7 elétrons na sua última camada e ele quer ganhar mais um para ficar estável, né? Então, quando o sódio e o cloro reagem, o que acontece, pessoal? Os elétrons externos dos átomos de sódio transferem-se para os átomos de cloro, da camada de valência dele, produzindo íons sódio positivo e íons cloreto negativo, que são mantidos juntos pela atração eletrostática, força de atração eletrostática, de suas cargas opostas, positivo com negativo, formando o cloreto de sódio, que mais popularmente a gente chama de sal de cozinha, do Shackford 2013. É um dos elementos, né, básicos para a gente entender as ligações iônicas. Então, vamos lá para a ligação covalente. Ligação covalente, quando dois elementos eletronegativos, negativo com negativo, reagem entre si. Não é formada uma ligação iônica, pois os dois átomos têm facilidade em receber elétrons. O que acontece? Nesse caso, a configuração estável dos dois elementos ocorre por compartilhamento de elétrons. Se compartilham, eles não ganham outro, eles vão se compartilhar aqui, ó, formando uma cadeia, o carbono com hidrogênio. Vai ganhar os dois últimos, estão compartilhando o mesmo elétron para ficar estável na última camada, camada de valência, formando o CH4, mais popularmente chamado de metano. A metálica, nuvens. Quando vem a ligação metálica, vem na mente o quê? A nuvens. Esse tipo de ligação é normalmente encontrado em metais, ligação metálica, metais. E envolve a interação de elementos eletropositivos, positivo com positivo. Então, a ligação metálica é resultado da ação entre elétrons livres. Tem muito elétrons livres nos metais, né? É uma das explicações das suas propriedades. Então, a gente chama de nuvem eletrônica e íons positivo. Positivo e positivo vai formar uma ligação metálica. Então, esse tipo de ligação é normalmente encontrado em metais. Ligação metálica, não que não encontre em outros, mas é popularmente encontrada em metais. Então, esses elétrons livres são originais da última camada de valência, fracamente presos ao átomo. São muito fraquinha a força de atração deles. Por isso, eles formam as nuvens. Eles conseguem trabalhar um com o outro, formando os materiais metálicos, e que estão livres dentro de uma estrutura metálica. Então, através de tais elétrons, pode-se explicar as altas condutividades elétrica e térmica dos metais. Das nuvens, eles compartilham muito facilmente, né? Tem força fracamente presa ao átomo, né, na sua última camada de valência. Aí um exemplo, positivo, 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 elétron, negativo, negativo, as nuvens aqui no meio, ó, de elétrons, negativo aqui. Ó. Então, ligações metálicas, nuvens de elétrons encontradas nos metais, do Callister, 2013. Então, os 3 tipos de ligações primárias mencionadas raramente ocorrem o quê? Individualmente. Você não vai ter, raramente, ligação iônica com ligação iônica. O caso lá do sal de cozinha, sempre, é raro. Né? Na verdade, o mesmo material pode exibir uma combinação desses tipos, formar materiais com ligações mistas. Então, o que vem a ser ligações mistas? Ligação iônica com ligação covalente com ligações metálicas, ou vice-versa. Um exemplo é o nitrato de sódio, NaNO3. Isso é uma ligação mista entre o sódio, nitrogênio e oxigênio. 3 átomos de oxigênio, um de sódio, um de nitrogênio. Então, nitrato de sódio, que apresenta ligações covalentes no radical NO3, negativo, eletronegativo, e ligações iônicas entre os íons de sódio, positivo, e nitrato, NO3, negativo.
é lá do Callister, 2013, é um exemplo básico de ligações mistas, né? Falando um pouquinho agora das 3 ligações: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Vamos falar um pouquinho da ligação secundária, né? Ela acontece através de uma força de atração, bem fraquinhas, mas acontecem, as forças de Van der Waals. Então, uma outra classe de ligações, denominadas de ligações fracas, ela pode ser encontrada em algumas substâncias, só em algumas, porque são ligações bem fraquinhas. Então, essas ligações contribuem para a atração entre átomos e são classificadas como forças de Van der Waals. Van der Waals foi um cientista muito importante na química dos materiais que descobriu esse tipo de ligações, que hoje estamos classificando elas como ligações secundárias. Então, tal classe de ligações permite explicar um item de materiais muito importante, que são os gases nobres. Por que eles chamados de gás nobre? Por que eles chamam gás nobre? Porque na última camada de valência já está completo, já estão com 8 elétrons, e mesmo assim eles se reagem. Isso explica através das ligações secundárias, do hélio, neônio, argônio, criptônio, xelônio e o radônio. São os elementos nobres da classificação periódica dos materiais. Por que eles são nobres? Por causa da última camada de valência. Então, esses elementos apresentam orbitais perfeitamente completos. 8 e 2 elétrons na sua última camada. E dessa forma, tais átomos deveriam permanecer monoatômicos, só ele, em qualquer temperatura. E isso não ocorre, né? Isso é explicado, então, por quem? Pelas forças de atrações, pela forças de Van der Waals, ou ligações secundárias. Tá? Entretanto, em temperaturas extremamente baixas, não altas, a existência das forças de Van der Waals pode provocar a união dos elementos nobres. Callister, 2013, lá tem diversos exemplos desses elementos nobres sendo feitos. Agora, é um item bastante importante também para nós, engenharia. Por que os elementos formam as atrações? O que ocorre entre o elétron de um determinado elemento com outro elétron do outro elemento, negativo e negativo, positivo e positivo? O que tem no meio disso? Tem forças, pessoal, forças de atrações. Tá. Independente do tipo de ligação existente entre dois átomos do agregado atômico em questão, seja ela iônica, metálica ou ainda covalente, ou secundária, os pontos de equilíbrio resultam da interação de 2 tipos de força. Quais sejam, pessoal? Está bem claro, né? Força de atração e força de repulsão. Vou chamar aqui de FA, força de atração, e força de repulsão, e FT depois, força total. Você pode tirar o quê? Ver qual é a resultante dessas forças. Mas vamos estudar aqui também cálculo? Sim, e bastante, pessoal, e bastante. Nós só vamos entender bem essa parte de ligações se a gente começar a trabalhar com essas forças. Então, vamos lá. Então, para ilustrar a interação de forças, pode-se tomar o caso de uma ligação iônica, que é a mais comum, onde tais forças podem ser determinadas mais facilmente. Por que mais facilmente? Porque uma ligação iônica é uma ligação comum, né? Não existe a força de atração positiva com a negativa na última camada, mais facilidade. Então, a força de atração leve. Então, a força de atração, como eu falei, a FA, nesse caso é dada pela ação de 2 cargas pontuais. Cargas pontuais, a gente já vai ver o que é, né? Então, vejam lá. A força de atração, a fórmula para calcular. Não vou, vamos dizer assim, aqui nessa videoaula, mas eu tenho lá no meu e-book como chegou a esta equação, através da integração de alguns elementos. Aqui eu estou apresentando somente a equação, né? Então, a força de atração é igual a Z1 vezes o E, vezes Z2 vezes o E, vezes 4 vezes πe0 ao quadrado. Aqui, onde Z1 e Z2 são o quê? Número de elétrons removidos ou adicionados aos átomos na formação do íon, número de elétrons. O E é a carga do elétron.
E E0 é a permissibilidade no espaço vazio, que é constante. Ó. Vale 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado, dividido por Newton vezes metro ao quadrado. E A é a distância interatômica. Ah, professor, não preciso de tudo isso para me calcular a força de atração? Sim, precisa de tudo isso. Lá no meu e-book temos lá quanto que vale uma tabelinha onde vale o Z1 e o Z2. Se não tiver lá, temos no Van Vleck, 2008. Você pode tirar lá também e verificar quanto que vale o número de elétrons do ferro, né? Quanto que vale a distância interatômica se a gente estiver trabalhando com o cloreto de sódio para calcular a força de atração, uma ligação iônica. Ok? Uma fórmula básica da química que vamos estudar aqui na mecânica. A força de repulsão também, pessoal, é uma ligação, em uma ligação iônica é encontrada experimentalmente. O cientista encontrada experimentalmente como sendo inversamente proporcional à distância de separação entre os íons e é dada pela seguinte equação. FR, força de repulsão, é igual a N vezes B, A elevado a N mais 1, onde B e N são constantes. O que são constantes? Não variam. Sendo que N vale 7 e 9 para a ligação iônica no cloreto de sódio, sal de cozinha. Né? Força de repulsão entre eles, que deve ser extremamente baixa. Então, aqui também, vocês vão estar me perguntando, pô, mas de onde saiu esse 7 e esse 9? Foi, né, visto, encontrada experimentalmente para todos os elementos. Lá no Van Vleck, no Callister também, temos tabelas, onde podemos encontrar para determinados elementos o N e o B. Né? E como chegou na força de repulsão, né, integrando alguns elementos. Assim, a força resultante, lembra que eu falei, a força total, é dada pela soma das forças de atração e repulsão. Força total igual a Z1 vezes Z, Z2 vezes Z, somando os dois. Como é menos, fica menos. Então, temos também, em função disso, se a gente vai estar com forças, o que pode acontecer? Pode acontecer que uma grande energia vai estar acometida aí. Né? Foi daí que os cientistas, estudando lá o urânio, verificaram que a força de atração e repulsão, quando quebrada, do urânio, gera uma grande energia. Né? Então, chamamos de energia. Então, associada a uma ligação iônica, como é encontrado no cloreto de sódio, é dada pela soma das energias envolvidas com a atração e repulsão dos íons. Então, essa energia de ligação pode ser obtida pelo produto, força vezes distância. Então, força vezes distância é a minha energia. Ok? Muito importante para a gente entender como foi feito lá no urânio, né? Ou uma ligação iônica, com uma energia muito fraca, e por isso o sal de cozinha é muito, muito estudado, né? Uma ligação bem básica, ligação iônica. Para trabalhar com a energia, eu tenho uma integral do infinito até a letra A dessa equação, da equação da força total. Basta integrar a equação e acrescentar a distância, que é dA, em que resulta, resolvendo essa integral, não vou resolver aqui, mas vocês podem resolver, vocês são engenheiros, resulta em energia, né, vai ficar positivo, Z1, Z2, E ao quadrado, 4π E0A mais B vezes A, né, onde que a gente já sabe o que significa cada letrinha dessa aí. Já vimos. No nosso livro, no nosso e-book, tem alguns exercícios para vocês trabalharem essas equações. Então, figura 5 e 6, próximo, pessoal. Apresenta o diagrama esquemático das variações da força total com a distância de separação entre os átomos. Né? Então, a gente pode trabalhar através de equações, através de gráfico. Vamos lá, que 2008. Então, a figura 5 é um diagrama esquemático da interação entre força de atração e repulsão e o ponto de equilíbrio. Força de atração, força de repulsão.
determinada energia. Energia em volts, eletrovolts, sobre a distância, A, né? RO. Esse gráfico aqui eu mostro claramente lá no meu e-book como obtê-lo. Com isso, vamos ter basicamente esquematizado a distância. E aqui, ó, tinha essa distância que foi unida. Diagrama esquemático da interação entre força de atração e repulsão. No ponto de equilíbrio, aqui, mais e menos. Então, esta aula, pessoal, está chegando ao fim. Espero tê-los satisfeito as suas curiosidades. Espero que tenham curiosidade. Vocês são engenheiros. Engenheiro necessita de curiosidade para chegar no seu objetivo, né? Então, um resuminho da minha aula. O que eu fiz aqui nessa aula foi resumida em 7 itens principais para entendermos as ligações atômicas. Uma introdução, interações atômicas, ligação iônica, covalente, metálica, secundária, Van der Waals, e a distância, onde apresentei as diversas equações para a gente estudar e definir por que acontecem essas forças e o que acontece a energia tão grande, né, em alguns átomos. Aí. Agora, vamos dar uma paradinha, que ninguém é de ferro, para a revisão. Também não é de ferro, mas precisamos o quê? Acumular conhecimentos. Só acumulamos conhecimentos se nós pararmos e estudarmos. Não ficar só vendo, senão vamos dormir todo mundo aí. Então, eu costumo interagir bastante com vocês, né, através de revisões, através de exercícios nas minhas videoaulas. Então, comecei falando lá, logo depois da primeira parte, que nós íamos trabalhar com força nessa segunda parte da aula, né, que vimos as ligações secundárias, também acho que vimos nessas aulas. Nessa segunda aula, ligações iônicas, covalentes e... Não, defini o que é ligação iônica, é mais comum, cloreto de sódio. Depois falei sobre as ligações covalentes, né? Então, 2 elétrons negativos reagem entre si, não é formada uma ligação iônica, pois os 2 átomos têm facilidade. Nesse caso, a configuração estável dos 2 elementos ocorre por compartilhamento. Metano, CH4. Ligação metálica ocorre em elementos metálicos, eletronível, nuvem e eletrônica. 3 tipos de ligações, ainda tem uma secundária. Né? Nós temos nitrato de sódio, apresenta ligações covalentes no radical e ligação iônica, são compartilhamentos. Né? A secundária, né, temos lá as forças de Van der Waals. Tal classe de ligação permite explicar a condensação dos gases nobres, o hélio, o leônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, esses elementos apresentam orbitais perfeitamente completos e, mesmo assim, reagem um como o outro, né, com forças secundárias, forças de Van der Waals, em temperaturas baixas. Então, a existência das forças de Van der Waals podem provocar existência, né, pode provocar a união dos elementos nobres. As distâncias, força de atração, força de repulsão e a força total, e a energia associada a uma ligação iônica, como é encontrada no cloreto de sódio, dada pela soma das energias envolvidas, todas elas, né, como a atração e repulsão dos íons. Então, esta energia de ligação pode ser obtida pelo produto força vezes distância, ou resolvendo essa integral. Então, apresentei as 2 figuras, que eu falei que a gente pode ver lá no meu e-book também, mais a fundo, mas basicamente é tirada daquela equação de determinados elementos. Fiz um resuminho da aula, parei. Agora, como sempre faço, além da revisão, vamos fazer alguns exercícios básicos, né? Básico mesmo, para aprofundamento de conteúdo. Exercícios mais bem elaborados, mais para vocês estudarem mais a fundo determinado esse conhecimento, vocês vão ter que ver lá na videoaula, na aula lá no AVA. Lá eles têm alguns exercícios para vocês trabalharem. Então, aqui, ó, vamos ver. Ó. Descreva sucintamente as ligações atômicas primárias, iônica, covalente e metálica. Não pedido secundário, hein? Força de Van der Waals.
Por que os metais são bons condutores de calor e de eletricidade? Comente sobre a ligação secundária, Van der Waals. Comente sobre as distâncias interatômicas. Um minutinho aí para vocês, basicamente, verem e rabiscar alguma coisinha numa folha à parte, depois voltarem e resolver essas 4 questões. Então, estamos terminando a nossa videoaula. Espero também ter atingido os objetivos de vocês. Quero aprender um pouquinho mais sobre ligações atômicas. Espero também que vocês estudem lá o e-book e resolva também os exercícios propostos na página lá do AVA, das aulas. Espero encontrá-los na próxima videoaula. Abraços a todos. Antes de terminar, vamos ver aqui. Vimos esses 3 livros dispostos lá para vocês, lá na biblioteca, né, do Callister, do Shackelford e do Van Vleck. Até mais. Abraço a todos. Que bom que assistiu à aula. Sugiro a leitura do texto base antes de realizar o questionário. Sugiro também não deixar para a última hora para estudar e realizar os questionários. Bons estudos!